Amigos, amigas, elucidações mais uma vez. Hoje nós vamos até a cidade de Campinas, falar pela primeira vez com Fernando Bahia, ele que é da Morada Espírita, professor Hansen, na cidade de Campinas, e ele também é professor. O tema de hoje é muito importante, o aprendizado de João Batista, o precursor João Batista, né? Muito comentado no meio espírita, né? Nas religiões, o João Batista, esse João Batista é muito famoso. Querido professor Fernando Bahia, é um prazer enorme receber em Uberlândia, na cidade de Uberlândia, e também em toda a região e para o mundo. Seja bem-vindo. Gratidão imensa, Mauro, gratidão pelo convite. É um prazer também ser recebido em Uberlândia. Já sinto como se estivesse na casa das pessoas, tomando um cafezinho gostoso e conversando sobre o Evangelho. Conforme nós falávamos nos bastidores, para a doutrina espírita eu não sou professor. Eu sou só mais um irmão que está caminhando junto. Então, por favor, vamos ficar com o Fernando Bahia e o professor fica para as minhas aulas de história, não a nossa conversa do movimento espírita. Muito bem, mas vamos continuar chamando de professor. Sabe muito, né? Conhecedor da doutrina. Querido amigo, esse tema aprendizado de João Batista, você tem agora 10 minutos para estar perguntando esse tema para nós. Em seguida eu começo a fazer pergunta para você dentro do tema. Tudo bem, amigo? Tudo bem, tudo tranquilo, vamos lá. Fica à vontade. Vamos apresentar então, vamos nos lembrar, vamos relembrar quem é esse João Batista. Quem é esse precursor? Aquele que vem primeiro. Vem primeiro de quê? Do que quem? Não é? A quem ele precede? Bom, eu começo conversando e cometendo uma inconfidência. O meu primeiro contato com João Batista não foi dos melhores. Eu não sou de família espírita, embora meus pais fossem simpatizantes, então eu fui criado na Igreja Católica, no seio do catolicismo. E o garoto de 9, 10 anos que fazia a catequese, o catecismo, tinha uma certa implicância com aquele adulto que se vestia de uma maneira, repito, para esse garoto, esquisita, com peles, desgrenhado, e não tinha lá um gosto culinário, um gosto para comidas que batesse muito com o nosso, ou pelo menos não batia muito com o meu. Então, nas histórias e os filmes ressaltavam muito Jesus, e para ressaltar Jesus, apagavam, enevoavam a figura de João Batista. E eu, menino impetuoso, menino agitado, quando a história começava, não falava, porque se falasse, os adultos brigavam com a gente, ralhavam, como se dizia na época, mas ficava pensando. Bom, João Batista está certo, já sabemos, batizou Jesus, agora sai de cena, porque o que nós queremos mesmo é ver Jesus. Mas então, o tempo foi passando. Nós costumamos brincar que o tempo não pode passar só para a gente perder cabelo ou para criar barriga. Nós precisamos aprender com esse tempo. Então a doutrina espírita, ela foi nos mostrando os evangelhos. Ela foi nos mostrando as camadas que encobriam essas figuras que na nossa concepção não tinham tanto destaque. E aí nós fomos tomar contato novamente com João Batista. E como nós falávamos, Mauro, o aprendizado de João Batista é o aprendizado de todos nós.
E aquilo que mais saltou aos nossos olhos, aquilo que comoveu mais profundamente o nosso coração, aquilo que sensibilizou ainda mais o nosso espírito, foi a humildade de João Batista. Batizando às margens do Jordão, na região da Samaria, dos inimigos dos judeus, os samaritanos, João tinha discípulos. João batizou Jesus. Jesus depois atravessa o Jordão, volta para o território judeu, com os seus discípulos e depois apóstolos. E um discípulo que nós brincamos na mocidade espírita e chamamos de discípulo fofoqueiro, vai ver o discípulo fofoqueiro de João Batista, vai ver o que está acontecendo do outro lado do rio. E depois volta, como a gente diz aqui no interior, de beiço torcido, meio bravo, meio macambuzo, e diz assim para João Batista, o mestre dele: olha, aquele lá, aquele que estava agora há pouco com o senhor, está lá do outro lado, e ele está batizando também, o senhor sabe disso? Quando o discípulo se comporta dessa forma, e quantas vezes, meus irmãos, nós não nos comportamos dessa forma também? Minha casa é melhor, ela apresenta mais curas, né? Ela é diferente. Quantas vezes nós não temos o orgulho do discípulo? É só uma pergunta. Tomara que os nossos irmãos e as nossas irmãs que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir depois, vão nos assistir, não alimentem esse sentimento. Eu muitas vezes ao longo da vida alimentei o sentimento do discípulo. E João então dá um ensinamento tão bonito, registrado por um outro João, o evangelista, no capítulo 3 do seu evangelho, versículo 30. Na verdade, a conversa começa um pouco antes, mas o ensinamento está no versículo 30. Diante do discípulo algo orgulhoso, sem querer julgar o discípulo e já julgando, porque quando o discípulo está engrandecendo aquele mestre, a quem ele engrandece também? A ele disse: eu sou discípulo do mestre, e fala de boca cheia. Então João Batista, que tinha plena consciência de quem era, ensina aquele discípulo e ensina ao Fernando, ao Mauro, a todos que estão ouvindo. Agora é preciso que ele cresça e eu diminua. Eu acho tão bonita essa frase, minhas irmãs e meus irmãos, que eu propus ao Mauro quando ele gentilmente nos convidou para conversar sobre o Evangelho, para participarmos do Elucidações Espíritas, da querida Uberlândia. Eu propus o tema, porque confesso a vocês, é um tema que eu tenho procurado estudar e entender o que é que compõe esse ensinamento do Batista. E aí, aluno aprendiz das primeiras letras, eu fui então brincando, me aproximando do texto. E quando ele diz: é preciso que ele cresça e que eu diminua, ele conhece a sua posição, mas ainda ele conhece o tamanho da sua tarefa. E ele sabe que aquela tarefa está próxima do final, que chegou alguém que tem uma tarefa maior. Quem é que assume uma tarefa maior do que a nossa, minhas irmãs, meus irmãos? Quem tem uma condição maior. E João Batista então sabe que Jesus carrega uma cruz, carrega um fardo que ele ainda não pode carregar. Então ele cumpriu o combinado, ele batizou com água.
Mas vai chegar aquele, ou melhor, chegou aquele, que vai marcar o espírito daqueles homens, o espírito daquelas mulheres, o espírito de todos nós, abençoados, acolhidos pela mensagem cristã. O nosso espírito passa a ser marcado de uma outra forma, não com água. Me encaminhando para o final dessa exposição inicial, João tinha plena consciência da sua tarefa e Jesus também. Então Jesus ensina, esse ensinamento está em Mateus e em Lucas. Dos nascidos de mulher, João é o maior, mas o menor no reino dos céus, no reino do meu Pai, no reino de Deus, é maior do que João Batista. Essa é uma conversa longa e eu acho que nós podemos começar a prosear, não é, Mauro? Muito bem, Fernando Bahia. Eu agora convido os nossos irmãos, as pessoas que estão nos acompanhando, para ser um voluntário, ser um colaborador, ajudar uma entidade que atende pessoas com transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Faça uma visita, leve as suas doações, marque suas visitas para levar as doações no telefone 3235-3129, 3235-8010. A sua colaboração, a sua ajuda é muito importante para manter essas atividades com pessoas da terceira idade e pessoas com transtornos mentais. Vale a pena, faça um investimento em você mesmo, ajudando, servindo as criaturas que precisam mais de ajuda do que nós. Nós estamos hoje falando com o nosso querido amigo professor sempre vai ser professor, né? É o Fernando Bahia, da cidade de Campinas, estado de São Paulo. Ele que é da Morada Espírita Professor Hansen, na cidade de Campinas, né? Esse tema, o aprendizado de João Batista, o fabuloso João Batista. Esse João Batista é um fenômeno, né? É interessante que quando ele fala que ele precisa diminuir, né? Ele conhece, ele entendia da evolução de Jesus, o problema dele é evolutivo, né? Ele compreendia que a evolução de Jesus é bem maior do que a dele e que ele iria assumir um papel mais importante do que ele vinha cumprindo, né? Exatamente. Agora, esse João Batista, na realidade, é um grupo de família, né? Porque o João Batista também veio de uma mesma família. Parece que o plano espiritual preparou um grupo familiar, por isso? O João Batista, segundo a tradição, é primo de Jesus, não é? Filho de Zacarias e Isabel. Ele é um primo um pouco mais velho. Você falou uma coisa muito bonita e muito sábia. O plano espiritual preparou. Nós respondemos pelos nossos atos, sempre. Nós respondemos de maneira individual, mas nós jamais estamos desamparados. Então, alguém encarna com uma tarefa, como é o caso do Batista, mas tem todo um grupo que vai dar sustentação a essa tarefa, não é? Jesus encarna, se faz carne, se faz homem, espírito excelso que é, espírito evoluído que é, e tem toda uma equipe pronta para que aquele ministério, para que aquela tarefa seja realizada, né? Eu acredito nisso, e isso é uma das coisas que nos fortalece na caminhada, o acolhimento da doutrina espírita. Ela mostra que nós não caminhamos sozinhos, nós respondemos individualmente pelos nossos desacertos, mas nós não caminhamos sozinhos. O Batista tinha plena consciência disso. Jesus, é claro, sabia e ensinava. Fernando, esse ritual
criado por Batista, que as pessoas naquela época com dificuldade de entender e compreender, ele teve que criar aquele ritual de batizar as pessoas e fazer uma pregação em grupos, né? Sim. E esse ritual nunca deixou de... continua, as pessoas não continuam nesse ritual, não entendendo que o Batista passou a bola para Jesus, né? E passou a autoridade e a formulação uma forma diferente, né? Isso está impregnado nas criaturas, né? E Jesus até parece que o João Batista dizia: vai, não peques mais. Dá para você entender que o batismo não tira pecado de ninguém, que a pessoa não vira santo de uma hora para outra. Foi um ritual criado para aquela época para eles entender a vida de Jesus, Fernando. Ô Mauro, que bonito isso que você está falando e que reflexão bacana que isso gera. Você falou em ritual, não é? Quando nós vamos ensinar uma criança pequena, nós inventamos símbolos, nós trazemos imagens para esse processo de aprendizado, porque fica mais fácil da criança fixar. E o Batista cumpre exatamente esse papel na nossa concepção. Com quem ele está falando, Mauro? Ele fala conosco até hoje, mas conosco ele fala de uma outra forma, porque nós já conhecemos o Mestre. Aquelas pessoas não conheciam, elas estavam perguntando: mas cadê o Messias? Alguns entenderam, muitos, né? Vamos dizer que muitos entenderam esse conceito de Messias de uma maneira equivocada. Quem é esse Messias para boa parte do povo judeu daquela época? Um guerreiro, um senhor de armas, que vai fazer o que em primeiro lugar? Botar os romanos para correr dali. Então é uma concepção messiânica muito ligada à matéria, muito ligada à materialidade. Não é isso? Então eu vou precisar desse símbolo, desse ritual, como você colocou muito bem, para que um pouquinho de conhecimento, primeiro a informação e depois o conhecimento, penetre no espírito daqueles irmãos. E quando você faz essa colocação, você me permite colocar uma ideia que nós temos a respeito de João Batista. João Batista, ele representa, ao nosso ver, uma ponte. Como assim uma ponte? Ora, irmãs e irmãos, do jeito que o Mauro falou, uma ponte que liga o conhecimento mais antigo, a tradição de Moisés, que está registrada entre muitos outros lugares no Antigo Testamento. Essa ponte leva para onde? Essa ponte leva para a nova mensagem, aquilo que nós espíritas chamamos a segunda revelação. A segunda revelação também se fez batizar, mesmo, né? Dentro disso que o Mauro falou, que aquele batismo é um ritual. Por que Jesus se faz batizar? Por que ele procura João e se deixa batizar? Essa é uma pergunta boa. Nós fazemos na mocidade de vez em quando, mas Jesus precisa disso? Não, quem precisa somos nós. E ele vem e diz: eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Então, se os homens dessa época precisam desse ritual, dessa tradição, não é disso que eu estou falando, Jesus diz. Eu estou falando da lei do Pai, da lei divina. Mas eu vou cumprir algumas das tradições para que vocês enxerguem em mim aquele mensageiro do Pai. E o Batista faz exatamente essa ponte entre a tradição de Moisés e aquilo que é novo,
aquilo que vem respeitar a lei divina, mas vem reformar a sua compreensão. É dessa forma que nós entendemos essa passagem do batismo. Seguindo o passo a passo, aquelas pessoas que foram batizadas João Batista, eles continuam, aquele número de pessoas, a massa de pessoas que passou a seguir Jesus, não é isso, Fernando? Muitos, nós não sabemos quanto tempo eles demoraram, mas Jesus, vamos lembrar, que tem um ministério, segundo a tradição, dura 3 anos. Então, depois que o Batista, e é bonito esse movimento do Batista, é preciso que ele cresça e eu diminua. E o que o Batista faz então? Ele se afasta. E aí ele vai resgatar, aí ele vai pagar um débito antigo. Prisioneiro do rei, ele vai perder a cabeça. Estava estabelecido que seria dessa forma, a lei de ação e reação. Mas ele faz o quê? Ele torna aquelas pessoas menos duras. É como se nós tivéssemos, nós do interior, nós procuramos conhecer isso, e depois dar os exemplos. É como se nós tivéssemos a terra misturada com um pouco de brita, uma terra estéril, e que nós, com o nosso amor, com o fruto do nosso trabalho, com o nosso conhecimento, nós fôssemos preparando aquela terra. Então, no primeiro momento, eu joguei uma sementinha na terra, mas a terra era estéril, era dura, não tinha alimento para a sementinha, e a semente não prosperou. Então, eu vou, remexo, amacio a terra, coloco algum aditivo e a terra vai se tornando um pouco melhor. Reduzo a acidez daquela terra e tento novamente. E jogo mais uma sementinha na terra. Não nasce aquela planta bonita, não nasce aquele pé de laranja viçoso que faz a alegria da garotada, que abastece as famílias, mas dá uma laranjinha briosa, gostosa, né? Não dá para abastecer a vizinhança toda, mas já dá aquele gosto de laranja. João Batista faz isso com aquelas pessoas. João Batista amacia os duros de coração. Então, quando aqueles discípulos, aqueles seguidores se aproximam do Cordeiro, a mensagem do Cordeiro não cai na terra estéril, cai numa terra que já tem algum preparo. E aí um dia ela dá uma plantinha miúda, depois no outro dia ela dá uma planta mais viçosa. E Mauro e amigos que estão nos ouvindo, o que é esse dia? Esse dia também vem no sentido figurado, não é? Numa encarnação, numa existência, o nosso coração, o nosso espírito pode ter sido solo estéril. Com o nosso trabalho, com o nosso esforço, com a misericórdia divina, com o auxílio de irmãos mais adiantados, o solo do coração vai sendo mais preparado e as plantinhas vão germinando. Muito bem, eu quero agora mandar um recadinho. Procure uma casa espírita mais próxima da sua casa, no seu bairro, e leve suas crianças para as aulas de evangelização na casa espírita. A evangelização é como se fosse uma vacina contra o mal. Quem ama, educa, quem ama, evangeliza. Leve seu filho hoje numa religião. É melhor você levá-lo hoje numa religião do que você ter que buscá-lo amanhã na prisão por falta de conhecimento espírita e espiritual. Vale a pena pegar seus filhos, suas crianças, adolescentes e levar para as aulas de evangelização. A casa espírita não se cobra nada,
orienta todas as pessoas gratuitamente. Isso é muito importante. E você também pode adquirir esse livro aqui, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é formidável, é um fenômeno. Com 1019 perguntas, que o Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, fez aos benfeitores em 1857. Ele fez 1019 perguntas aos benfeitores espirituais. É resposta na íntegra. As respostas são atuais. Vale a pena você comprar, custa muito barato, mas muito barato. É um livro baratíssimo, E você pode adquirir ele em Uberlândia, na banca do Livro Espírita, ali na Rua Machado de Assis, ao lado do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Acho que ali é 389, entre a João Pinheiro e a Avenida Afonso Pena. Vai lá. Adquira também o Evangelho segundo o Espiritismo, porque é a Bíblia ali, O Allan Kardec tirou as melhores partes, as falas mais importantes que Jesus colocou na Bíblia e faz uma colocação espiritual, tirando o espírito da letra, com palavras fáceis de ser entendida e compreendida. Vale a pena, Esse é o recado de hoje, Vamos voltar novamente com o tema aprendizado de João Batista. Olha, o João Batista era um médium, ele tinha uma mediunidade fantástica, Qual a mediunidade que a gente poderia destacar no João Batista? Seria evidência, bicorporidade ele não tinha, mas ele tinha o quê? Falante, uma mediunidade falante? O que era, o Fernando? Certamente, João Batista tinha uma conexão, uma sintonia muito grande com a parte espiritual. Nós não podemos... João Batista, então, antes de mais nada, é um médium muito intuitivo. Como você colocou muito bem, ele entende que não está sozinho e faz parte de uma equipe. E como é importante nesse aprendizado dele essa nossa concepção. Muitas vezes, e você falou agora, deu um recado importantíssimo. Eu acho que o mais importante dessa nossa conversa também está aí no seu recado. A necessidade de evangelizar e evangelizar em tenra idade. Quanto mais o tempo vai passando, com o espírito afastado da mensagem de Jesus, mais difícil fica recuperar esse espírito para essa mensagem. Mais difícil, mas não impossível. Naquela existência, então, o professor Han sempre ensinou aqui na morada: apresenta a criança para Jesus. Muitos irmãos dizem: quando ele crescer, ele escolhe. Mas como é que ele vai escolher o que ele não conhece? É a mesma coisa o aprendizado do Batista. Ele é o primo mais velho, mas ele é o primo que ainda tem resgate, é o primo que tem débito. Só que com essa mediunidade de intuição, outras que nós não temos relatos, mas que certamente vão se manifestando, ele consegue uma conexão, que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, um chamamento. Vamos, desde sempre, entender o que é a verdadeira vida. A verdadeira vida, a única vida, é a vida do Espírito. Aí os nossos irmãos devem perguntar assim: como assim a única vida? Uma vez criado, o Espírito é eterno, não tem devolução. Não dá para pedir ao nosso Pai: olha, eu não quero mais, desliga o meu Espírito. Não, tem uma determinação: nós vamos evoluir. Nós somos criados simples e ignorantes e vamos evoluir, vamos voltar ao Pai. Só que às vezes, na nossa pequenez, Mauro, irmãos e irmãs, nós não temos essa concepção. Então nós confundimos vida com um breve momento que começa no berço e termina no túmulo. Mas quantas vezes nós passamos por esse momento?
quantas vezes nós encarnamos e quantas vezes nós desencarnamos, e ainda vamos desencarnar outras tantas. E aí o aprendizado de João, aquilo que ele chama olha, abre o olho um pouquinho, tenta enxergar através dessa conexão, através da sintonia com o mundo espiritual, tenta enxergar que tudo está interligado. Que você agora, eu estou numa sala falando com o Mauro, mas certamente estou cercado de boas entidades que estão vibrando, que estão dando suporte para a nossa conversa. Se eu estivesse reunido num outro canto, praticando a maledicência, falando mal da vida alheia, caluniando um irmão ou irmã, eu também estaria cercado de entidades. A polaridade dessas entidades é que seria diferente. Elas não estariam vibrando para o meu progresso. Elas certamente estariam vibrando pela minha queda. E João Batista captava através da intuição tudo o que estava ao seu redor. E com as ferramentas que ele tinha, ele fez o melhor trabalho que podia fazer. Quantos de nós, ao fim da tarefa, vamos poder falar isso? Olha, com as ferramentas que eu tinha, eu tirei o máximo do solo, do canteiro que me foi dado cultivar. Não sei se eu respondi, mas é o que eu sei do assunto. Tá bom, olha, é um tema, sabe, cheio de novidades, muitas perguntas. Vamos deixar para uma próxima vez, né? Nós vamos falar do ritual, do culto exterior, né? E tudo aquilo ali da preparação do João Batista para receber Jesus. Mais uma vez o convite para você ser um doador. Ajude essa instituição Clínica Jesus de Nazaré, Núcleo Social Jesus de Nazaré, entidade que atende pessoas da terceira idade e pessoas com transtornos mentais. Faça uma visita, leve as suas doações. 3235-8010, 3235-3129. Seja um doador, por favor. Amigo, olha, foi muito bom falar com você. Nós vamos agora marcar outra data para você dar sequência, né? Porque senão a gente fica muito tempo, o pessoal cansa, né? Tá certo. Vamos falar do batismo, da importância do batismo, se é importante ou não é, essa coisa está impregnada nas pessoas, né? E por que João Batista batizava as pessoas mais adultas e não só as crianças, mas os adultos? Tem religiões só batizam crianças. A gente vai estar comentando sobre isso aí. E marcar uma data para você vir em Uberlândia. Será um prazer receber você em Uberlândia. Uberlândia tem mais de 100 casas espíritas, né? Que coisa bonita. Né? E você é o nosso convidado. Marcar uma vai data ser uma alegria. E ficar aqui em Uberlândia uns 3 dias, né? Falando para os confrades de Uberlândia. E tomando café. Isso. E comendo pão de queijo. Pão de queijo. Queijo aqui não falta. Tá bom? Oh, alegria. Agradeço muito, Mauro. Tá bom. Foi um prazer. Um abraço aos nossos irmãos. Fique com Deus, aquele abraço. Jesus abençoe. Gente, terminamos mais um. Retornaremos semana que vem, se Deus quiser. Um forte abraço. Fique com Deus.